28 anos eu participei da empresa que era do pai dos meus filhos, que ele já tinha quando eu conheci ele. Só que daí o Alex, o filho mais velho, ele já estava me ajudando, já estava trabalhando. A gente começando pequeno, a gente trabalhando muito, uma coisa que marca toda a nossa família desde sempre é o trabalho. Na verdade, o meu pai, ele faleceu quando eu tinha 11 anos, eu ia fazer 12 na outra semana. Então, desde os 8 anos assim, que eu me lembro, assim, eu trabalhava com ele. Não era no jeans, né? A gente tinha outra empresa, mas ele puxava a gente sempre pelo trabalho. Ele fazia a gente trabalhar, fazia a gente render e isso tudo fica na gente, né? E numa hora dessa a gente pensou em mudar de ramo, porque aquele não era praticamente assim, como é que eu vou dizer, um negócio que eu queria ter, né? Ou que seria uma coisa boa assim para os meus filhos, se eles quisessem trabalhar, porque era insalubre, né? E daí a gente resolveu mudar. Tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que se preparar para a mudança. Mas nós estava decidido a mudar. E daí o Alex foi fazer um curso no Senai, em Novo Hamburgo, de marceneiro, que a gente ainda não sabia bem o que nós queríamos, né? Porque eu pensei também nele, né? Porque a gente nunca sabe o que vai ser do futuro de cada um dos filhos, né? Mas eu, como mãe, eu queria que eles aprendessem a empreender. Se eles depois quisessem fazer outra coisa, né, seria com eles. E na época eu tinha 55 anos. E eu fui para Porto Alegre, no Senai, fazer um curso de corte e costura, modelagem. Eu sabia costurar, mas eu tinha que me informar, me motivar. Mas durante esse processo, a gente foi visitar uma feira em Bento Gonçalves, a Móvel Sul, a gente ter uma noção do que era o ramo de móveis. E naquele momento a gente viu que não tinha dinheiro para comprar aquelas máquinas, que com certeza seriam bem caras, e para quem ia começar não tinha condições. Daí a gente foi na Fenim, em Gramado. O Alex sempre me acompanhava, porque ele já estava trabalhando comigo. E daí a gente foi olhando os estandes e na última repartição que tinha um plotter imprimindo um modelo em tamanho natural, o molde. Eu achei aquilo espetacular, assim. Eu disse para ele, nós vamos para casa, vamos vender a casa e vamos comprar essa máquina. A gente está na Gardana desde o começo aqui. A gente levantou essa firma com muito trabalho, com muita dedicação, com muito estudo. A gente viu uma oportunidade aqui da região na parte de confecção. A gente queria fazer uma coisa que ainda não tinha, né? Então a gente começou a pensar, bom, a gente vai fazer jeans. Quando a gente começou, a gente teve muita dificuldade, porque, na verdade, na época, não tinha nada na internet, né? Aí, para produzir foi muito complicado, porque a gente praticamente, a gente desmontava uma peça pronta, entendeu? Para ver como é que era, e o processo a gente não achava nada na internet. E pesquisava por tudo e nada. Naquela época não tinha, né? Não era tão usada, vídeos e coisa, não tinha. E empresas por aqui não tem de jeans e tal. Então a gente foi testando até dar certo. Acertar modelagem, tudo foi muito complicado no começo, né? E maquinário, questão de maquinário também, não se achava nada para automatizar alguma coisa, aparelhagem, não tinha nada, né? No jeans. A gente tinha os aparelhos que a gente conhecia, porque por aqui, na verdade, sempre teve facções, né? Mas são facções de outro tecido, modinha e suplex, e coisa assim que não tem tanto recorte na peça, é bem mais, não precisa de tanto maquinário e aparelhagem, né?
para automatizar. O tempo que a gente pedia fazendo moldes. O molde em si não, mas para fazer a grade, para recortar o papel. Meu Deus. Mas a gente teve muita dificuldade ali, né, até acertar certinho o modelo e para agilizar os processos, né, e fazer uma sequência de produção. Então montar a fábrica foi assim uma das coisas assim que a gente teve mais dificuldade, né. E o jeans é uma mercadoria que se usa, uma roupa que se usa no verão, no inverno, homem, mulher, criança. Mas a gente não imaginou tudo que nós íamos passar. A gente queria muito que desse certo. Então a gente a gente começou a fazer nossos pilotos, a gente começou a pesquisar, a gente começou a fazer os nossos processos, a gente criou muito processo aqui que a gente desenvolveu, né, propriamente, digamos assim. Bom, agora nós temos que procurar um fornecedor de jeans. Daí nós procuramos, não era como hoje, muito fácil. Mas aí descobrimos um representante em Porto Alegre e fomos até lá conversar com ele. Daí ele, lá pelas tantas, ele não deu muita bola pra gente, porque ele pensou, é mais um que não vai dar certo, né? Daí ele disse que a lavagem custaria mais caro que o pano. Puxa, até então eu não sabia dessa tal da lavagem, né? Tá, mas a gente foi colhendo, foi escutando, foi juntando informações. Pô, daí a gente, tá, então agora vamos fazer para jovens, porque os filhos estão aí, então a gente vai fazer para eles, né? A minha história na Gardana, na verdade, não começou desde bem o início. Eu via bastante dificuldade, assim, nesse setor de empreender, na questão familiar, empreender junto. E eu pensava, não, eu não quero isso para mim, eu vou trabalhar em outra coisa. O meu futuro, eu imaginava, eu sou formada em Direito, eu sou advogada, na verdade. Eu pensava em atuar nessa área. Mas, conforme eu fui vendo que as coisas foram acontecendo e eu vi que eles precisavam de mim, né, a família precisava de mim, eu decidi abrir mão. Eu continuei, na verdade, a minha faculdade, mas eu abri mão de fazer tantas cadeiras para me dedicar à Gardana, né. Na verdade, foi por uma coisa que eu escutei um dia de uma pessoa, porque na época eu trabalhava também como modelo de outras marcas, e uma pessoa de uma outra marca disse assim para mim, todo mundo quer confeccionar porque acha que é fácil. E aí eu pensei, eu entendi como uma indireta, né? E eu pensei, agora eu vou fazer a minha família dar certo. Se essa pessoa quis dizer que a gente não daria certo, agora eu vou fazer dar certo. Eu larguei tudo e vim trabalhar com eles, porque eu sentia que eles tinham a parte produtiva, mas não tinham a parte comercial, que eu acho que eu seria boa naquilo. Eu entrei na Gardana meio ano depois, mais ou menos. Essas pesquisas todas que eles fizeram, né, minha mãe e meus irmãos, foi tudo com eles, de início, de maquinário, até saírem as primeiras peças. E a Tatiana estava fazendo estágio não sei se era no Banco do Brasil, mas ela tinha que experimentar as roupas. Ela tinha que me ajudar a procurar os aviamentos. Quando ela chegava no fim do dia, ela tinha que correr para a faculdade. E eu incomodando. Mas fomos indo, né? E lá pelas tantas ela veio para cá. Ela viu que a gente estava precisando. Quando saíram as primeiras peças, daí a gente viu que a gente tinha que adequar
elas ao público que a gente quisesse atingir, enfim, escolha de aviamentos, né, que até a minha mãe falou. Eu chegava do meu trabalho às 4 da tarde e às 6 da tarde eu pegava o ônibus para a faculdade. Então, nesse intervalo, eu tinha que fazer todas as minhas coisas pessoais e ainda escolher aviamento, escolher tecido, enfim, ajudar eles nessa parte, né. Essa parte do começo a gente tinha muita dificuldade também, porque a gente não tem perfil. Minha mãe tem perfil de mais da parte burocrática também, mas a parte técnica também. Eu e o Alex, nós somos mais técnicos, né? E a Tati e o Henrique são mais burocráticos, né? A Tati depois entrou e tomou conta das vendas e aí começou a fluir, né? Que a gente conseguiu vender. Antes a gente trabalhava no começo com representante, coisa, mas não deu certo, né? Não deu certo. Aí quando a Tati veio, a gente abriu a loja e tal, e aí a coisa fluiu mais, né? E eu fui o último dos irmãos a ingressar na empresa. Eu trabalhava na parte da finalização, eu colocava as etiquetas, os botões, finalizava a peça para ir para a loja. Mas logo eu vi que eu não conseguia ficar muito preso dentro da produção. Eu gostava de conversar, interagir com as pessoas. Então logo eu migrei para a parte administrativa com a minha irmã, auxiliando ela na gestão e, consequentemente, ia nas lojas, dava suporte, atendia, fazia atendimento na loja. Então eu me identifiquei mais com essa parte da empresa, que é mais a parte da gestão e da interação com os clientes, com o público. No começo foi muito difícil, nós não tínhamos experiência de nada, o jeans é um material bruto, difícil de trabalhar, são vários processos e essas informações a gente não tinha quando nós começamos. Então o começo foi muito árduo, foi difícil, a gente começou descobrindo as coisas ao decorrer do tempo e pegando experiência. No começo, nós tínhamos muita dificuldade para acertar o molde do jeans. Por quê? Porque ele encolhe e cada pano encolhe diferente. E daí tu faz um molde e ele não serve. Quando ele vem da lavanderia, ele não serve, porque ele encolheu, além daquilo que a gente esperou, ou menos que a gente esperou. E aqueles moldes, tudo que eu tinha aprendido na minha vida, eu comprei vários moldes do meu professor, então no Senai, nenhum molde dava certo. Um dia o Alex disse assim: mãe, agora eu não quero mais saber, agora eu vou cortar todo esse rolo. Eram 80 metros, acho. Fez um molde lá, não é que deu certo aquele molde, aquilo me surpreendeu, porque ele não tinha conhecimento em molde, né? Mas ele acompanhou aquele processo todo. E eu me apoiava nele, eu queria passar para ele, porque eu pensei, ele vai ter que aprender, porque nós estamos aqui, agora quem entra no fogo vai ter que se queimar, né? Daí ele conseguiu aquele molde que ele desse certo, que ele marcasse o corpo feminino como a gente esperou. E aquilo me surpreendeu muito, mesmo porque ele não tinha conhecimento, né? Ele acertou aquela calça. O jeans em si não é uma coisa simples de fazer. Exige muita dedicação, muito conhecimento e a gente sempre pesquisa muito, a gente desenvolve as coisas aqui, a gente aplica tudo que a gente pode, a gente testa, a gente faz de algum jeito. Às vezes tem algum jeito de fazer diferente, mas a gente tenta fazer de outro para ficar melhor ou para fazer mais rápido, para fazer mais, a gente dá um jeito. Os conhecimentos que a gente adquire ali nisso, né? As pesquisas, no trabalho, tudo, cada setor no seu, né? E isso é o que constrói a gente, né? Esse conhecimento que a gente traz para cá. O jeans não é fácil, exige muita coisa, é diferente de tudo que se vê na confecção. Então, a gente vive de pesquisa, a gente vive de trabalho, a gente vive de melhorar máquinas, de fazer investimentos para, né? Porque a máquina no jeans ela é totalmente diferente das outras também. Então a gente consegue automatizar muita coisa, outras não. O que a gente pode fazer, o que a gente tem como fazer aqui, a gente faz. No início nós tínhamos a dificuldade, como eu falei antes, da questão da empresa familiar. Eu sei que muitas pessoas têm essa dificuldade, mas a gente soube lidar com isso colocando cada um em um setor. Acho que foi a melhor coisa que a gente fez, assim, de cada um é bom em alguma coisa e a gente vai distribuindo cada um no seu setor. Então isso para nós funcionou super bem, funciona até hoje, né? Cada um é responsável
pelas suas tarefas, pelo seu setor, e o outro pode até opinar, mas, né, a decisão final é daquela pessoa. Então, acho que isso foi uma coisa muito importante que a gente fez enquanto família também, que foi conseguir lidar com toda essa situação, né, de trabalhar junto e ainda estar junto em casa, porque nós morávamos na casa da minha mãe ainda todos, né, quando a gente começou. Durante toda essa minha vida que eu estava na empresa, os 10 anos que eu ainda mantive aquela empresa depois que o pai dos meus filhos morreu, daí eu tive assim, a oportunidade de ensinar muitas pessoas também o trabalho. Eu tinha essa paciência também e continuo tendo, né? Todos que vêm e precisam aprender, é melhor para uma empresa que o empregado já venha preparado. Mas se ele não está preparado, às vezes tu molda ele no teu perfil que você precisa, às vezes é bem melhor, né? Se ele tem também a vocação de ficar nessa empresa. Muitas vezes quando ele sabe, ele não vem mesmo para ficar ali, ele vai mesmo para ter um trabalho, ganhar um dinheirinho. Nem sempre é a vocação, mas assim, isso eu sempre prezei muito, assim, de ter paciência para ensinar. E de preferência que a pessoa também viva bem dentro daquele ambiente que ele foi ensinado, que ele construa a sua vida, a sua história ali. Isso é o que a gente mais quer. Que assim, a minha mãe sempre teve no meio da produção e tudo, e quando a gente começou, a gente era adolescente, aí ela falava as coisas pra gente, e eu não dava muita bola, era adolescente, entrava no ouvido e saía no outro. E aí, de repente, passaram uns anos, aí eu e o meu irmão, né, o Alex, a gente foi fazer alguns cursos, né, técnicos e tal. E aí, beleza, eu achei que eu não estava escutando, né, a minha mãe falando lá no começo, me ensinando e tal, eu não dava bola. E aí chegou no curso lá, eu lembrava de tudo que ela falou. Então, na verdade, eu percebi que na verdade eu tava prestando atenção, né? Eu não dei bola na época e depois eu vi que eu conseguia resolver as questões lá que a turma inteira não conseguia, entendeu? E por causa do que ela falava, né? Eu achei isso muito... Isso aí eu sempre conto essa história aí, é muito... isso aí me marcou bastante, né? Eu vi quanto conhecimento a minha mãe tinha que eu não dava bola, né? Mas era porque não tinha experiência, né? Eu era adolescente e não escutava. Ela que nos ensinou tudo que a gente sabe hoje, a empresa que a gente montou aí vem do conhecimento que ela nos passou, que eu achava que a gente não dava bola, né? Mas veio dela, com certeza, né? Tudo, a inteligência para resolver questões assim, vem tudo dela. Ela sempre teve muita paciência, né? Para nos ensinar essas coisas que eu não sei como explicar, mas eu não consigo ter a paciência que ela teve, eu não conseguiria, né, ter tudo, depois de passar tudo que ela passou, né, criar 4 pestes sozinha, né, praticamente, né, depois que meu pai faleceu. Para mim, o que marcava sempre muito era toda vez que a gente dava um passo assim em direção a, por exemplo, uma expansão. Como eu trabalho muito dentro da fábrica aqui, toda vez que a gente ficava sem espaço, não tinha onde é que botar as coisas, não tinha como trabalhar direito apertado, a gente ampliava o prédio. E depois a gente via, esse espaço todo já cheio daquilo tudo que veio da onde a gente estava antes, né? Então, isso tudo marca a gente ampliou de novo e hoje a gente está aqui, né? E não falta muito para a gente ampliar mais um pouco.
O pessoal busca as nossas peças, eles querem as nossas peças, então a gente tem que atender eles. E não tem outro jeito se não for assim, né? Então isso é uma coisa que marca muito, tu vê esse crescimento, sabe? Isso é uma coisa que tu enxerga, é um negócio que no começo até assusta a gente, né? Mas não pode parar, né? Tem que seguir em frente. Eu sempre pensei muito na família. Na verdade, o que me move hoje, e eu amo empreender, é realmente uma coisa que eu gosto, que mesmo se eu fosse advogada, eu sou uma pessoa que eu gosto de muitas coisas. Eu poderia fazer muitas coisas. Mas eu, em primeiro lugar, sempre venho a família. Por isso a gente fala tanto em família Gardana. Não é só a família Gardana por conta de nós sermos uma empresa familiar, mas também pelas pessoas que trabalham com a gente, pelos nossos clientes. A gente relaciona todos dessa maneira. Então isso é uma coisa que a gente busca também para o futuro manter, mesmo crescendo, tentar manter essa parte mais familiar, mais humanizada, né? Que é uma coisa que a gente se identifica, que faz parte da gente mesmo. Desde o começo foi assim, a gente buscava pessoas que queriam trabalhar com nós, que tinham aquela vontade de trabalhar com nós. E assim como elas davam esse retorno para nós, a gente sempre quis dar o melhor para elas em condições de trabalhar também, né? A gente tem máquinas boas, a gente tem um ambiente legal, hoje a gente tem uma fábrica assim que dá orgulho mesmo para nós. A gente prioriza a tranquilidade, né? A gente gosta de ter paz aqui dentro, né? Tipo, a gente já passaram muitos funcionários e tal aqui, mas a gente prioriza isso. A gente quer ver um clima bom aqui, né? Não gostamos de clima tenso. A gente valoriza muito o colaborador aqui pelo ambiente, tem split aqui, essas cadeiras são confortáveis, todas reclináveis e tudo, a gente prioriza isso, a gente quer um ambiente bom de trabalho aqui, né? Ao longo do tempo, a gente cresceu muito em pouco tempo, mas foi muito trabalho, muita dedicação, então para mim cada passo foi importante, né? A gente fez o centro de compras também para ter um negócio paralelo também, né? Mas no mesmo ramo, que é uma coisa que a gente entende também. E acho que foi uma coisa bem marcante também, porque foi o primeiro grande investimento assim, maior que a gente fez fora da Gardana. Quando começamos a tirar essa ideia do papel, eu vi uma oportunidade de poder assumir a empresa, porque eu ajudava a minha irmã na parte da gestão, então nós sabíamos que não teríamos como administrar os dois empreendimentos juntos, né? Então eu fiquei mais responsável pela parte do shopping. Então eu comecei desde a planta, do projeto, execução, tudo eu acompanhava. Então para mim esse foi o marco mais importante hoje que eu vejo dentro da empresa. Decidiu ter mais um negócio, até porque nós somos vários irmãos, então, né, a gente viu que o Henrique se identificou com essa parte, gostou muito. Fechou todas, assim, todo mundo se achou. Hoje, para nós, o principal, assim, que a gente prima muito realmente é por fazer um produto de qualidade, com um time que esteja satisfeito, que esteja bem, que esteja no ambiente adequado. Não é só fazer uma peça e vender. O nosso propósito é muito maior, né? A gente se preocupa muito com as pessoas que trabalham com a gente também, as suas famílias. Isso é uma coisa que a gente sempre teve e sempre vai ter, porque é a nossa essência. A gente não consegue desligar uma coisa da outra, né? Então, a nossa ideia é continuar assim e transmitir isso para as pessoas. Que realmente a gente tenha mais empatia, se coloque no lugar do outro, imagine como é o outro lado, né? Que hoje, às vezes, as coisas estão tão plastificadas, digamos assim, que as pessoas não veem que tem uma essência por trás, que realmente a Gardana não é só a estrutura física, que daqui a pouco a pessoa vê, mas tem muito mais por trás. A gente sempre teve antenado em tudo, a gente sempre teve trabalhando antenado, eu digo,
no escritório, a gente está antenado nas coisas do corte, nas coisas da produção, tá? Nas tendências, está tudo seguindo um curso assim, naturalmente, e vai levar a gente para sempre uma coisa melhor, né? A gente quer sempre crescer, né? Queremos crescer e trabalhar bem, né? Trabalhar em paz, gostar do que faz. E eu acho que nós demos sorte, assim, pelo dom de cada um, assim. Eu acho, parece que fomos feitos para isso, né? Para trabalhar juntos. Todo dia a gente aprende coisas novas, busca conhecimentos, então a gente vem todo dia evoluindo para sempre melhorar e poder proporcionar coisas melhores para os nossos clientes. É um motivo de orgulho para todo mundo aqui da nossa família. É uma coisa que a gente fez, né, que a gente quis fazer dar certo e a gente fez dar certo e hoje está aí, né? Eu quero que meus filhos continuem aqui unidos e que eles sejam felizes. Você, o amor que eu não achava, dois mundos, uma mesma direção. Foi 1, 2, teste. Foi? 1, 2, testando. nas Tá bom? linhas da minha canção. Tá, que aí você não ficaria melhor de pé? Pode ser. Seus olhos já falavam aquilo tudo. Tá gravando? Vou começar do início, tá? que nesse dia começava. Som tá bom? Som tá bom? E sonhei o teu toque. Hoje estamos aqui. Mais alguma coisa? Me tira o ar, me faz voar. O teu sorrir me faz sentir. E essa vida é feita pra dividir. Tem trabalho que é só trabalho. Tem trabalho que se mistura com um sonho. Gardana Jeans, nossa essência.